coordenador de ensino da igreja. Hoje ele vai trazer a palavra para nós nessa noite. Irmãos, põe suas mãos para cá, vamos orar por ele? Vamos orar por ele? Grandioso Deus, obrigado, Senhor, pela tua palavra, nós já ouvimos cantada e que o Senhor esteja abençoando agora, ou nós vamos ouvir o que o Senhor tem a nos dizer diretamente da tua palavra. Usa o teu servo nesse momento e abre os nossos corações para entendermos a tua palavra nessa noite. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Graça e paz a todos. Vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor. E desde já eu pergunto para a igreja: todos aqui já foram desmamados? Todos aqui já foram desmamados já, né? Alguns possíveis aí já estão na salinha ainda, né? Todos nós sabemos da importância nutricional que é o leite materno, né? Essa primeira fase da infância, o quão é importante o leite materno, o leite da primeira infância para o desenvolvimento, para o crescimento da criança. E se a gente, você parar um pouquinho e pesquisar na internet, há muitos vídeos interessantes feitos por estudiosos, né, da área da medicina, mostrando como funciona, como é feito o leite dentro do seio materno. Muito obrigado, jovem. Deus abençoe. Amém. E é fantástico a forma com que Deus provê o primeiro alimento para a criança, né? Diante disso, né, é até interessante também, existe uma brincadeira com isso, né? Quando a gente pega alguém mal-humorado, né, fala assim: esse aí não mamou no peito, né? Não sei se vocês já viram essa brincadeira, né, mas tem essa brincadeira por aí. Quando você pega alguém mal-humorado, fala: esse aí eu acho que não mamou no peito, esse aí não foi desmamar, alguma coisa assim, né? Diante disso, aprofundo um pouquinho essa pergunta e volto ela para vocês novamente perguntando: e a alma de vocês? Já foi desmamada? E quanto à vossa alma? Vocês já desmamaram a sua alma já? Ela já está desmamada? Ou ainda não? Quantos aqui já passaram, né, pela fase do primeiro amor, né? Aquela onde não mensuramos nada para falar, para aprender, para comungar da presença de Jesus, né? Essa é aquela fase do amamentar, né, do cristão, né, a alma sedenta que faz tudo pelo seio materno, tudo para falar de Jesus, para anunciar Jesus. Aquela pessoa, né, como tem na palavra do Senhor, aquele que achou uma joia preciosa, foi lá, escondeu ela, enterrou ela, voltou, vendeu tudo, abriu mão de tudo que tinha, porque ele achou algo mais precioso, mais valioso, não é? Então todos nós passamos, mas infelizmente tem muitos ainda que estão passando. Tem gente que ainda não desmamou não, né? Infelizmente tem pessoas que não desmamaram ainda, deixaram de viver aquele primeiro amor, mas a sua alma ficou tão apegada, né, aos seios da graça, que não desmamaram. E é basicamente sobre isso que eu quero falar, comungar, né, compartilhar com a igreja hoje. Ainda não é o texto principal, mas dentro disso, abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 5, verso 12 a 14. Hebreus capítulo 5, verso 12 a 14, diz assim: de fato, embora a esta altura já devessem ser mestres,
vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Sabemos bem, né, como o próprio título do livro fala, né, Carta aos Hebreus, foi uma carta escrita aos judeus, né, e esse texto foi direcionado para eles, que muitos deles não entenderam a vinda, né, a encarnação, a morte de Jesus Cristo, né, e é uma carta rica, maravilhosa, falando sobre a encarnação de Jesus, sobre o sacerdote de Cristo, né, sobre a pessoa amada de Jesus Cristo, né? Jesus é a pessoa central dessa carta, né, direcionada aos judeus para tentar ajudar eles ali, está na hora de crescer, né? Vocês conhecem tanto pelo tempo que vocês estão aí solicitando um rei, querendo alguém para ajudar vocês a se livrarem aí, né, dos domínios de outras nações, mas vocês, está aí diante de vocês, vocês não estão enxergando, vocês não estão compreendendo o que está acontecendo, quem é esse que se manifestou, que morreu por vocês e tudo mais, né? Olha só tudo que foi pregado, né? Tudo que vocês têm aí nos seus livros, né? Pentateucos, históricos, proféticos, né? Poéticos, olha todas essas profecias, olha tudo que aconteceu diante de vocês e vocês ainda não entenderam. Tem que parar de viver de leitinho, tem que crescer, né? A gente precisa entender, amadurecer nessas coisas, né? Então essa carta ela faz, né, essa exortação, esse aconselhamento ao povo judeu, né? Como eu já disse, esse não é o texto principal, mas eu uso ele apenas para fundamentar o princípio de que ainda há pessoas que se alimentam de leite, que ainda não desmamaram a sua alma e que muitos, infelizmente, por conta disso, não estão preparados para um alimento sólido. Com isso, longe de mim querer dizer, porque eu estou falando aqui, que eu estou preparado para isso, né? Longe de mim. Por quê? Porque eu só estou transmitindo isso para a igreja, porque por conta mais ou menos aí de um mês atrás, mais ou menos, esse texto que nós vamos ler ainda falou fortemente comigo. Deus falou comigo e eu só estou transmitindo para a igreja aquilo que Deus falou comigo, tá? Então, longe de mim querer transmitir para a igreja aquilo que Deus não falou comigo, né? Então, nós precisamos amadurecer, crescer, né? Precisamos desmamar a nossa alma. Nós temos a Bíblia como manual de regra, fé e prática, né, como a palavra de Deus, onde nela nós temos a instrução para todas as fases do nosso crescimento cristão, para que nós venhamos a crescer, desenvolver, né, como cristãos maduros, verdadeiros, né? A Bíblia tem tudo isso, tem todas essas maravilhas para nós, mas como nós lemos aí em Hebreus, né, e nós podemos claramente usar esses textos escrito lá atrás para os judeus, usar para nós hoje, né, a igreja do Senhor, que infelizmente muitos também ainda têm vivido de leite, ainda não está preparado para um alimento sólido, substancioso da palavra do Senhor, vivem muitas vezes apegado ainda em costumes, em ritos, em religiosidade, em coisas criadas por homens, e não no verdadeiro ensino das Escrituras. Não no cerne, no ponto central, a chave central de todas as Escrituras, que é Jesus Cristo. Vamos então ao texto principal. Vamos ao texto principal. Eu recordo que há mais de um mês atrás, né, lá em casa, eu, minha esposa, nosso lar, nós estamos passando por um momento de transição, né, onde nós temos visto claramente Deus investir em nós, Deus fazer algo diferente em nós,
nos levando por um caminho totalmente diferente, né? Quem já assistiu, os irmãos sabem que eu gosto muito de assistir filme, né? Mas tem aquele filme antigo do Indiana Jones, que ele chega numa caverna, né? E só tem um abismo, e do outro lado onde ele tem que chegar, né? Ele lê um texto que ele tem que dar um passo de confiança e fé, né? E literalmente é basicamente isso que lá em casa nós temos vivido. Não há nada debaixo do pé, não enxergamos nada. A gente simplesmente tem que dar um passo de fé. Temos que acreditar, né, que o Jordão vai se abrir assim que a sola dos nossos pés tocarmos. Mas é difícil isso. É difícil desmamar a nossa alma. Quando ela se apega aos benefícios da graça, né, tudo aquilo que Deus fez e faz e está disposto a fazer por aquele que Ele escolheu, por aqueles que Ele verteu o seu sangue na cruz do Calvário, é difícil a gente desapegar disso. Não falo desapegar, esquecer, apagar isso, não. Mas que muitas vezes nós agimos como criança no Evangelho. Só queremos palavras boas, agradáveis, né? Só queremos, como uma criança que ainda não desmamou, o carinho, o afago da sua mãe quando pega no colo, né? Põe os seios ali na boquinha da criança, a criança ali se satisfaz, né? Quando a criança está com fome, né? Põe ela no colo, ela já bate, se esperneia, estica o bracinho, pega a mamãe pela gola, cadê, né? Quem é mamãe aqui sabe disso, né? Quando a criança está com... Quando a criança está com fome, pega ela no colo. E muitas vezes, espiritualmente, nós agimos assim com Deus também. Quando Deus tira toda a nossa segurança, toda a nossa estabilidade, seja ela emocional, material, financeira ou qualquer coisa, às vezes nós temos esse tipo de atitude também. E foi dentro disso, e é dentro disso que Deus tem trabalhado em nós lá em casa. Abra sua Bíblia no Salmo de número 131. 131. Eu lembro que eu estava trabalhando e nos intervalos do meu trabalho, às vezes ou eu vou ler algum livro, ou eu pego o celular, vou ler a Bíblia. E eu lembro que nesse dia, cheio de questionamentos, de perguntas, falou, Deus, o que está acontecendo? Por que isso, né? Ali como uma criança ainda não desmamada, né, se esperneando, Deus, pelo amor de Deus, né? E na hora Deus me põe esse salmo aí. E Deus falou fortemente comigo. Salmo 131 diz assim: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora para sempre. Eu li esse texto 2, 3, várias vezes ali, parado, falei, meu Deus do céu, misericórdia, preciso desmamar a minha alma. Desde então, lá em casa, essa tem sido a frase da vez. Tudo que acontece, e quando eu estava digitando esse texto aqui, digitando o sermão, sentado na sala, na hora, a máquina lá no fundo, uai, eu só levantei o olho assim, falei, ai meu Deus, tá bom, deixa eu continuar aqui, não perder o raciocínio. Aí eu vi a mulher passando para lá, foi lá, mexeu, ligou, desligou, voltou, e nada. Falei, oh meu Pai, desmamar a minha alma, Senhor, preciso desmamar a minha alma. Pois bem, e lá se foi a máquina, essa semana tivemos que comprar uma outra, que o conserto dela ficava mais caro que comprarmos uma nova. E essa tem sido a frase nossa lá em casa. Tudo o que acontece, amor, desmamar a nossa alma. Eu para ela para mim, falei, amor, desmamar a nossa alma. E dói, muitas vezes dói, machuca, né? A gente que é pai de família, você que é mãe, mulher, que tem criança em casa. Então Deus falou e tem falado comigo, e é sobre isso que eu quero compartilhar com a igreja hoje.
Stephen Cowgie, né, um obreiro, conferencista, escritor cristão, né, falecido há 3 anos agora, ele faleceu com 107 anos de idade. Ele disse que esse salmo ele é incomum, ele é um salmo sobrenatural, Mas por que ele disse isso sobre esse salmo? Olha só o que diz aí o verso de número 1. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Isso é natural? Alguém dizer isso? Não é soberbo o meu coração, não é altivo o meu olhar. É natural a gente andar não procurando grandes coisas, coisas maravilhosas demais para nós? Isso não é normal, isso não é natural. E é por isso que esse autor ele fala sobre esse salmo ser um salmo sobrenatural. Jeremias 17:9 diz: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Mateus 15:18-20 diz: mas o que sai da boca vem do coração, e isso é que contamina o homem, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmia. São essas coisas que contaminam o homem. Romanos 3:23-24 diz: que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos quanto... Vou ler novamente o verso 9. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Verso 12, todos se extraviaram. Paulo aqui ele não abre um parênteses, ele não abre uma chave, nada, não põe uma reticências, não põe um asterisco para você ter que ler lá embaixo alguma exceção, não, todos se extraviaram. A uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Aí quando você lê o Salmo 1, onde o coração não é soberbo, o olhar não é altivo, não procuro grandes coisas, coisas maravilhosas demais. É normal isso? Não é normal, isso é sobrenatural. Diante de tudo que é a palavra de Deus, em vários textos, né? Quando Paulo fala assim, como está escrito, não há um justo nenhum sequer, ele está se baseando em Salmos, ele está se baseando no livro de Isaías. Então, tanto os escritores, os poéticos, tanto quanto os profetas, entendiam muito bem esse estado natural do ser humano, que é o estado de pecador, um estado de olhos altivos, de coração soberbo, de quem não busca Deus, de quem se acha suficiente para tentar solucionar todos e qualquer problema da vida. E a gente só entende isso quando Deus começa a podar. Quando Deus começa assim, ei filho, está na hora de desmamar. Filhão, ó, chega, você já está crescendo, você precisa parar de beber desse leitinho. Você precisa crescer, precisa amadurecer, né? Então, por isso que esse salmo, ele foi visto, né, por esse autor, né, nessa perspectiva de não ser natural, mas ser algo sobrenatural. Porque Davi, né, o escritor desse salmo, ele chegou a essa conclusão. Mesmo o homem mais humilde do mundo, mais pobre, o mais iletrado, naturalmente o coração dele é soberbo. Não diga jamais que você é humilde. Nosso coração é tão ímpio a ponto de nos enganar sobre isso. Só Deus nos conhece realmente e sabe a podridão que somos, senão não teria sido necessário o envio do seu Filho. Nós lemos lá em Jeremias, né? Jeremias 17:9, termina com uma pergunta: quem é capaz de compreendê-lo? Quem é capaz de compreender o coração?
o próximo verso, o verso de número 10 vai responder. O próprio Deus responde: eu, o Senhor, somente eu sou capaz de compreender. Somente Ele é capaz de compreender o meu coração e compreender o seu coração. Então Ele sabe o momento exato de desmamar, de nos fazer desmamar, de nos fazer ajudar a entender. Chegou a hora de partirmos para um alimento mais sólido. Chega de leitinho, chega de líquido, agora é hora de a gente partir para um alimento mais substancioso. Você precisa crescer, desenvolver o suficiente para a sua primeira infância, essa sua primeira fase. Cessou, vamos crescer, vamos desenvolver. Como pode então o salmista declarar, né? Como ele pôde declarar que seu coração não é soberbo, que seus olhos não são altivos? Como ele chegou a esse ponto? A resposta está aí, no verso 2. Olha por que ele chegou a essa conclusão. Fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Ele acalmou a sua alma. Que a nossa alma quer espernear, quer gritar. Ela está acostumada a viver no troninho dela. Ela quer continuar no troninho. Ter o poder, o controle da sua vida, dizer que você pode, que você acha, que você é capaz, que você consegue resolver, que você é o homem, ou que você é a mulher, ou que você é um filho que sabe, que conhece. Mas o salmista, ele fez calar, ele fez sossegar a sua alma. E em muitos momentos da vida, para que nós ouçamos Deus falar conosco, precisamos acalmar, sossegar, fazer com que a nossa alma se cale. Ei, se cale. Calma, Tiago. Calma. Você pode não estar entendendo o que está acontecendo agora, mas calma, eu ainda estou no controle de tudo. Tudo eu fiz, tudo eu preparei. Nada ainda fugiu do controle, nunca vai fugir do controle de Deus. E nós precisamos ter consciência disso. Como essa criança é a minha alma para comigo. O processo de desmame envolve o quê? Força, disciplina, vontade, autocontrole, humildade, paciência, sensibilidade, adaptação, fortalecimento de vínculo. Eu acho que essas palavras, para quem é mãe, todas elas são bem naturais, né? Porque também não é fácil para uma mãe desmamar o filho. Sabe que chegou aquela hora, que chegou aquela fase, que quando você colocar o seu filhinho pequenininho no colo, ele vai querer seu seio, mas você sabe que para o bem dele, não, filhinho, já passou dessa hora, agora não, a criança vai espernear, vai bater as pernas, mas depois que passa por esse processo, essa criança aprende o quê? Vai para o colinho da mãe, ela fica calma, ela fica tranquila, ela aprende a confiar na mãe. Ela sabe que o seio não é mais o alimento dela, mas ela sabe que está no colo da mamãe. Ela sabe que está no colo de quem cuida, de quem vai dar para ela aquilo que ela precisa na hora certa, no momento certo, que não vai deixar nada faltar. Então aquela criança descansa. O salmista fez isso, fez calar a sua alma, fez sossegar a sua alma. Ele desmamou a sua alma, ele empenhou-se em fazer a sua alma sossegar diante das grandes coisas e coisas maravilhosas demais para ele. Ou seja, tudo aquilo que vai além do suficiente, necessário, básico para se viver satisfeito nessa vida. Davi foi o escritor desses salmos. Filipenses capítulo 4, do verso 11 ao 13, nós vemos outro grande autor, outro grande homem de Deus, chegando à mesma conclusão com outras palavras. Filipenses capítulo 4, 11 ao 13. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Olha só, Davi lá em Salmos,
O apóstolo Paulo, lá em Filipenses, olha a distância histórica desses homens, mas olha a proximidade de relacionamento deles com Deus. Ambos aprenderam a fazer a sua alma se calar, a sua alma se sossegar, independente se fome, se enfermo, se doente, se passando necessidade, se em abundância ou se pouco. Eles aprenderam a dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Interessante pensarmos sobre a graça nesse ponto, sobre a busca e satisfação. Por quê? Porque até então, enquanto não há o desmame, a gente recebeu a graça. Nós temos recebido a graça constantemente, graça para se viver, graça para respirar, graça para cada dia de manhã nos levantarmos, trabalharmos, né? Nós vemos a graça se manifestar na nossa vida de múltiplas formas, né? A graça se manifestar. Aí eu te pergunto, qual o propósito dessa graça na sua vida? Você já parou para pensar no propósito da graça na sua vida? Ou só vem a minha graça e o resto não me interessa mais? Qual o propósito da graça? Será que você tem buscado viver o propósito dela ou só quer? É igual uma criança carente dos seios. Por isso que precisa se desmamar. Que não é só receber, não é só sugar da graça. Preciso viver o propósito. Deus confiou a minha graça. Deus confiou a nós como igreja a graça dele. Qual o propósito dessa graça? Efésios 2, de 8 a 10. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom, é presente de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Então a graça é um dom, é um presente de Deus. Ele nos deu, ok. E agora? O que você tem feito com aquilo que Deus te deu? Aí nós podemos entrar, não vou entrar, mas entramos na doutrina da mordomia. O que você tem feito com aquilo que Deus tem te dado? O dom, o talento, a graça, o ar, a sua vida que você está respirando, né, que Paulo fala lá em Atos diante dos atenienses, né, que em Deus nós existimos, nos movemos, estamos em Deus, inseridos em Deus. É a graça que faz com que nós existamos, né? Existimos ali em Deus, é a graça que faz isso. Porque se não fosse a graça, nós já teríamos sido aniquilados há muito tempo, porque todos nós, como lemos aqui, somos pecadores. E pecado consegue existir ou existe na presença daquele que é puro, que é santo, que é verdadeiro? Consegue existir e se mover em Deus? De forma alguma. Então isso é graça. Recebemos a graça, estamos aqui vivos, usufruindo da graça, falando abertamente, livremente, em voz alta, sobre a graça. Isso é graça. Qual o propósito da graça? Percebam que a graça nos deu algo, nos deu muitas coisas. Muitas coisas. Qual é o propósito da graça? Qual o propósito de recebermos um novo viver e sermos nova criatura em Cristo Jesus? Uma pergunta atrelada que a gente pode colocar junto aí, qual o propósito da graça, é a primeira pergunta do Catecismo de Westminster, que fala: qual é o fim principal do homem? Alguém sabe? Eu já falei isso algumas vezes na escola bíblica. Qual que é o fim principal do homem? Alguém quer arriscar? Qual que é o fim principal do homem? Glorificar e satisfazer-se em Deus. Coríntios 10, 31, se não me falha a memória, né? Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Tudo. Você recebeu um dom, você recebeu a graça. Tudo que você faz, seja aqui na igreja, seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja na rua, no ônibus, no carro, no trânsito, no lazer, jogando bola com seus amigos, aonde você estiver,
faça tudo para a glória de Deus. Esse é o fim principal do homem. Esse é o fim principal porque nós recebemos. O propósito da graça é esse, é glorificarmos a Deus. Deus manifestou a sua graça para que Ele fosse glorificado. E nós precisamos glorificá-lo, precisamos nos satisfazer nele. Por isso que precisamos desmamar a nossa alma, confiar nos braços de quem nós estamos, saber que Ele nunca perdeu e nunca vai perder o controle de nada que acontece em nossas vidas. O salmista recebeu a graça, ele desmamou a sua alma e agora pode dizer: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar, sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Alcançando esse nível de maturidade, então nós poderemos cumprir com o nosso propósito de vida, que vai culminar no número 3, aí do Salmo 131. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. O salmista, ele alcança então o ápice da sua maturidade. Davi, conseguindo fazer com que a sua alma entendesse o propósito da graça, agora ele vira para o seu povo, para os seus descendentes e fala: espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Davi convoca o povo a confiar no Senhor, dando testemunho pelo exemplo de sua própria experiência. Ele passou por isso. Ele aprendeu a fazer a sua alma se calar, a sossegar, e agora ele vira para Israel: ô Israel, olha, eu aprendi, esperem no Senhor, confiem no Senhor. Paulo também falou sobre isso, quando Deus nos consolação, que um dia também nós vamos usar os consolos de Deus para consolar o nosso próximo. Davi está vivendo, passando por isso. Ele foi consolado, ele aprendeu a acalmar, a sossegar, a calar a sua alma, a desmamar a sua alma, e agora ele está podendo convocar Israel também a praticar aquilo que ele praticou, a viver a experiência que ele viveu, essa experiência de desmame da sua alma, de fazer o povo de Israel: vamos amadurecer, Israel, vamos, espera no Senhor. Então esse salmo, ele nos mostra uma progressão de maturidade cristã, que serve para inspirarmos, nossos demais irmãos a amadurecerem em Deus por meio de Cristo. A esperança do cristão e de todo aquele que busca agradar e a satisfazer-se em Deus. Diante disso, o Salmo 131, verso 1, 2 e 3. Esse foi um salmo que Deus usou, tem usado para falar comigo, para falar com a minha esposa, e como eu disse lá em casa, tem sido a frase do momento. O nosso período é esse, é o período de desmame. Toda vez que a comidinha vem mais sólida, que dá um probleminha, a gente olha um para o outro: amor, desmamar. A gente precisa desmamar a alma. A gente quer tudo certinho, né? Gostoso quando a vida sai redondinha, né? Bonitinha, tudo dá certo. Dinheiro na conta na hora certa, as contas pagas na hora certa, né? A saúde perfeita, você vai no médico, nossa, só elogios da sua saúde, né? Tudo perfeito, o patrão, o chefe, o gerente chega, elogia você pelo seu trabalho, chega na escola, né? Professor, todo mundo elogia, né? Pelo seu desenvolvimento acadêmico e tudo mais. Já pensou? Tudo perfeito, que maravilha, né? Mas sabemos que não é assim. E nem pode ser assim, né? Porque a gente precisa crescer, a gente precisa desenvolver. E toda criança, para aprender a andar, ela cai bastante. Cai de joelho, cai de costa, cai de frente, cai de lado, até ela pegar firmeza nas pernas e conseguir devagarzinho andando sozinha. Assim é a nossa alma também, diante das coisas de Deus. E diante desse salmo, eu falei: Deus, preciso ver claramente Cristo nesse salmo aqui.
E aqui está. No verso 1 do Salmo 131, eu pude ver Cristo claramente lá em Filipenses 2, 5 a 8. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. Olha só, não soberbo coração, não altivo olhar, coisas grandes demais, maravilhosas demais. O próprio Jesus, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Cristo é a centralidade de todas as Escrituras, de Gênesis a Apocalipse. Tudo foi feito por Ele, por meio dEle, para a glória de Deus Pai. Então Cristo é o exemplo, é o nosso paradigma, o modelo maior. Ele não considerou que ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. Nós devemos desapegar-nos também. Verso 7, de Filipenses capítulo 2, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e se encontrando em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Olha Cristo sendo claramente profetizado no verso 1 de Salmos. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, não ando à procura de grandes coisas, nem coisas maravilhosas demais. O salmista desapegou, Cristo desapegou, não considerou algo a que devia apegar-se, ele esvaziou-se a si mesmo. Cristo, o alvo perfeito, o ser humano perfeito, a quem nós devemos nos apegar, a nossa atitude deve ser semelhante a dele. Verso 2 dos Salmos, pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é minha alma para comigo. Mateus 11, 28, 29. Jesus dizendo, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Está difícil? Eu sou o seu descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Já fui desmamado, e vocês encontrarão descansos para as suas almas. Fiz calar e sossegar a minha alma, desmamada, aquieta nos meus braços. Jesus está dizendo, e vocês encontrarão descansos para as suas almas. Nossas almas precisam estar nos braços do Senhor Jesus. Ele é o nosso conforto, Ele é o nosso refúgio, nossa fortaleza. Jesus Cristo já viveu isso, Ele passou por isso. E se você quer, e você crê em Jesus Cristo como cristão, eis aí o caminho que você tem que seguir. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Você não vai ao Pai a não ser por Ele, a não ser por um caminho de desmame. E o verso 3, espera, ó Israel, no Senhor desde agora e para sempre. Isaías capítulo 9, o verso 6, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Essa era a profecia que Israel tinha. Nós lemos lá em Hebreus, o autor lá chamando a atenção dos judeus, ei, vocês precisam crescer, pelo tempo que vocês têm, vocês já eram para serem maduros, grandes já, mas não, vocês estão vivendo como criança ainda. E olha as profecias que eles já tinham aqui em Isaías já. E Davi falou para o povo de Israel, espera no Senhor desde agora e para sempre. Parem de buscar reis, parem de buscar soluções segundo os seus corações, segundo as suas vontades, segundo aquilo que vocês veem. Você vê aí uma pessoa bem de vida, saudável, ai, Senhor, como eu queria ter a saúde daquele ali. Você vê uma pessoa aí se dando bem nos estudos, super inteligente, oh, Senhor, como eu queria ter metade daquela inteligência, daquela sabedoria. Vê uma pessoa rica se dando bem, andando de carrão, morando numa casa boa, comprando tudo. Ah, Senhor, que vontade eu tenho. Israel queria um rei segundo os seus olhos, segundo aquele que eles viam nos outros reinados, nos seus vizinhos, tinham reis, nações prosperando, crescendo, conquistando.
reis montados em cavalo desembainhando a sua espada. Eles não esperavam um rei que chegava humildemente montado num jumentinho. Eles queriam um rei desembainhando a sua espada, entrando em Roma, matando todo mundo, e falava: eu vim para libertar vocês. Mas quando eles chegam e vêem um simples homem humilde, nascendo numa manjedoura em vez de num trono, andando num jumentinho em vez de num grande cavalo imponente, marchador, né? Desembainhando a sua espada, mais humildemente, com roupas ali de um andarilho, com chinelos ali de um andarilho andando. Chegou uma hora que preferiram escolher a Barrabás do que o próprio Cristo. Cristo é o cumprimento dessa esperança, do desmame da nossa alma. Um escritor reformado bem lembrou: Jesus é a única resposta para toda pergunta, preocupação, medo ou necessidade que teremos. O Salmo 131 antevê essa confiança suprema. A esperança de Israel e da igreja repousa em Jesus Cristo, que se esvaziou e entregou por si, conforme diz Paulo. E para finalizarmos, Filipenses, capítulo 2, verso 9 ao verso 11. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Tudo isso porque Ele se esvaziou, tudo isso porque Ele foi o primogênito, e nós precisamos seguir os passos dele, nos esvaziar, fazer aquietar a nossa alma. E eu deixo essa pergunta para você: prontos para amadurecer? Já desmamou a sua alma? Papai do céu, obrigado, Senhor. Obrigado porque primeiro o Senhor falou comigo através desse texto, Senhor, com a minha família. E eu tenho visto quanto é difícil, Senhor Deus, a gente passar por esse processo de desmame, Senhor. A nossa alma grita dentro de nós, se esperneia, Senhor, porque ela está perdendo o lugarzinho dela, Senhor. Mas, ó Pai, que assim como o Senhor tem falado comigo, com a minha família, que o Senhor também possa falar com cada vida aqui presente e com cada vida, Senhor, que assistir esta mensagem, Senhor, através da internet, Senhor. Pai querido, fala aos nossos corações, Senhor, que assim como Cristo, o nosso irmão mais velho, Senhor, não considerou ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, Senhor, que nós também aprendamos, Senhor, a ter a nossa alma nas nossas mãos, Senhor. Tira toda a altivez do nosso olhar, toda a soberba do nosso coração, Senhor. Que toda a nossa busca por algo maior, Senhor, não seja nada que não a sua grandeza, a sua glória em nossas vidas, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a nos satisfazer no Senhor, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a desmamar a nossa alma e a vivermos para Ti, para o Senhor, para o Teu reino, para a Tua glória, Senhor. Em nome de Jesus, para a honra e glória do Teu nome, Senhor, pelo Teu reino, pelos séculos dos séculos, até aquele grande dia, ó Pai, até aquele grande dia onde nós vamos encontrar com Cristo Jesus, no Seu grande e sublime trono, Senhor. Deus, nos leve por esse caminho, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe.